Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos nessa noite, online. Você na sua casa, com a sua família. Que seja um tempo de adoração, de louvor ao nosso Deus. Que você possa ouvir a palavra, cantar louvores ao nome do nosso Deus. Nós vamos, nesse instante, abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 23. Faremos a leitura de todo o Salmo. Salmo 23, versículo 1 a 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ler comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta noite, onde nós, reunidos em teu nome, podemos cantar louvores ao Senhor, podemos ler a tua palavra, podemos ouvir a tua voz. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco, mesmo através do YouTube. Nós sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio. Tu és o Deus Emanuel. E nós, ó Deus, te louvamos nessa noite como igreja do Senhor. Nos reunimos nesse instante para, Deus, celebrar o teu nome, para agradecer ao Senhor as bênçãos recebidas, para, através da tua palavra, sermos edificados e fortalecidos. Nós rogamos as bênçãos do Senhor, rogamos as misericórdias do Senhor, neste instante, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que na cruz do Calvário, o Senhor ali morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue, o sangue que nos faz, ó Deus, redimidos. Em Cristo Jesus nós encontramos perdão, salvação, vida eterna. E nesse instante nós pedimos ao Senhor, perdoe o pecado do nosso coração. É o que nós pedimos nesse instante. E possamos louvar o teu nome. Possamos, ó Deus, bendizer o Senhor com toda a alegria que está dentro do nosso coração. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar ao Senhor neste instante. Para sempre, Ele é Deus conosco, Ele é Deus bondoso. Amém? Vamos cantar com muita alegria ao nosso Deus. Graças ao nosso Rei, seu amor é para sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. Seu amor é para sempre, te dou louvor. Seu braço forte estendido está, seu amor é para sempre, pela vida que renasceu. Seu amor é para sempre, te dou louvor, te dou
para sempre. Do nascer ao pôr do sol, seu amor é para sempre. Por sua graça vou continuar. Seu amor é para sempre. Tirou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Amor é para sempre. Seu amor é para sempre. Tirou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Amém. Para sempre Deus conosco, para sempre Deus fiel. A palavra de Deus nos afirma que aquele que está em Cristo Jesus, ele não é apenas vitorioso, mas ele é mais do que vitorioso. Vamos cantar o hino de número 147. Vencendo, vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus.
nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Só as vozes. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Amém. E Jesus, ele vem vencendo a nossa vida, porque a nossa vida deve ser uma vida que glorifica ao nosso Deus. Por toda a terra, a glória do Senhor já brilha. A glória do Senhor é proclamada. E esse cântico fala dessa verdade, que nós devemos refletir a glória do Senhor também, como seus filhos, como povo escolhido. Que façamos desse cântico a nossa oração. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com
Pai querido, nós te agradecemos por podermos estar vivos, ó Pai, cantando louvores, ó Pai, cânticos, ó Deus, de adoração ao teu nome. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando nossas vidas nesta hora, nos edificando, ó Pai, também através da exposição da tua palavra, ó Deus. Pedimos que o Senhor use, ó Deus, o pastor Alex em nossas vidas e que possamos estar com as nossas mentes, nosso coração voltado agora, ó Pai, à tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Apenas o versículo de número 13. Apenas o versículo de número 13. Todos encontraram? Efésios 6, versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mais uma vez. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pai bondoso, nós, nesse instante, lemos a tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor venha, através do teu Santo Espírito, nos direcionar, ó Pai, e nos fortalecer a fé, nesses dias difíceis, dias de lutas, dias de grandes dúvidas, mas nós suplicamos o teu favor e a tua graça para conosco. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aí é um texto claro para nós, que mostra a batalha espiritual que o povo de Deus enfrenta, não é? Ele é um povo que está inserido nessa batalha, e o texto é muito claro. O texto fala do diabo, o texto fala dos principados, potestades, deste comando, não é? Que é exercido pelo próprio Satanás. São poderes, são autoridades, são governantes deste mundo tenebroso. Esse mundo, então, nessas regiões celestiais, aí que Paulo está dizendo, é um mundo que tem sido motivo dessas batalhas espirituais, e Paulo está orientando a igreja e mostrando que são entidades, espíritos malignos, que têm sido os opositores do povo de Deus, né, do povo de Deus. Então esse texto ele é muito claro para nós e mostra essa batalha, essa luta que a igreja trava no ambiente ou no âmbito celestial, espiritual. Se você pegar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 21, você vai perceber ali claramente que o valente, não é? Lá fala sobre o valente, e valente lá é Satanás. E diz o texto de Lucas capítulo 11, versículo 21, que Satanás está bem armado. A ideia lá do texto é pronto para guerrear, pronto para combate. Ele está preparado para isso, né? Ele guarda bem a sua própria casa, ele mantém as suas posses seguras, e ele está preparado para a guerra. Só que no capítulo 11, versículo 22, nós temos alguém que entra em cena e fala que é alguém mais valente do que o valente. E esse alguém mais valente aqui, a ideia e faz referência a Jesus Cristo.
Então, o mais valente, ou seja, Jesus derrota Satanás e arranca todas as suas armaduras. Então, o próprio Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que tem o poder de vencer esse mundo tenebroso. Na carta que nós lemos de Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta aqui não é contra pessoas, ou seja, contra a humanidade, mas contra as manifestações espirituais, né? Contra os principados, ou seja, os tiranos que se autodenominam príncipes deste mundo, donos deste mundo, né? Potestades, ou seja, são as forças de combates, os dominadores deste mundo tenebroso. Então nós somos exortados a nos revestirmos com as armaduras de Deus. E aqui, no versículo 13, nós não vamos falar sobre as armaduras, nós não vamos entrar nesses detalhes aí do capítulo 6, do versículo aí de número 14 em diante. Mas nós vamos nos ater no versículo 13, que é essa exortação, que é essa convocação: tomai toda a armadura de Deus, para você resistir no dia mau. Eu queria meditar nessa expressão dia mau. Esse dia mau que o texto nos fala aqui, devemos entender esse texto não como um dia apenas de 24 horas, mas precisamos de entender esse texto, dia mau, como um tempo, um período de tempo, onde há muito sofrimento, não é? Há muito sofrimento. É um momento de perplexidade, é um momento de dor, é um momento de calamidade, é um momento de sofrimento, um momento onde as armas do mal estão apontadas para a igreja, para o povo de Deus, onde nós vemos Satanás de fato travando uma grande luta, uma grande batalha nessas regiões celestiais. Então o dia mau aqui, esse dia mau, ele pode bater na nossa porta a qualquer momento. Se ele já não tem batido na porta, se ele já não está presente nos nossos dias, ao olharmos para o momento que nós vivemos, diante desta pandemia, onde tantas coisas estão fechando, empresas quebrando, pessoas falindo, nós vemos pessoas angustiadas, pessoas com medo, pessoas com insegurança, vemos as brigas políticas, nós vivemos num momento de tensão econômica, tensão política, tensão nos relacionamentos, não é? Então, nós podemos olhar e perceber que o dia mau parece estar presente nos nossos dias, presente neste momento histórico. E o interessante é que esse dia que Paulo fala como um dia ruim, um dia de sofrimento, de dor, um dia de angústia, de medo profundo, onde parece que não há nenhuma saída, onde nós não temos o controle de todas as coisas em nossas mãos, esse dia mau pode chegar por várias formas, de várias maneiras. Por exemplo, o dia mau pode vir através, talvez, de uma decepção que você teve. Decepção, talvez, de alguém que o traiu, de pessoas que são chegadas, pessoas que estão ao seu redor, ou se não coisas, situações, sistemas. Você ficou totalmente decepcionado, o seu sonho acabou, as pessoas ou o sistema tiraram você da sua rotina, da sua comodidade, você ficou totalmente decepcionado, uma verdadeira avalanche, talvez, de acusações contra você, conflitos, perda. Tudo isso nos sugere um momento, talvez, de um dia mau. Se nós olharmos o Salmo de número 55,
e percebermos ali que Davi, de fato ali, está vivendo um dia desse, onde ele havia sido traído por um amigo confidente, um amigo próximo dele. E ele se sente então totalmente traído, decepcionado. E isso acontece conosco. Seja você com um relacionamento de amizade, seja no círculo da sua família, o desencanto com alguém, a decepção com alguém. O fato é que o dia mau chega, traz a decepção. Talvez entra pela porta da sua casa e você então percebe que agora não é mais como antigamente. As coisas mudaram, os relacionamentos mudaram. E você então está decepcionado com alguma coisa ou com alguma pessoa. Não apenas a decepção, mas também através do desânimo. Quantas pessoas estão desanimadas? E a palavra desânimo aqui, ela tem a sua raiz na palavra alma. O desânimo da alma. Existem dias, talvez, que você acorda e você não tem vontade de viver. Você tem vontade de morrer, de entregar. É o desânimo, é a depressão. Você está totalmente cansado, não é? Você olha para os lados e você percebe que as coisas não caminham como deveriam caminhar. Há um desânimo. E o desânimo nos leva ao quê? Ao desencorajamento. Desencorajamento. Pessoas desencorajadas são pessoas que talvez tentaram trilhar um caminho, tentaram acertar, tentaram de alguma forma empreender, tentaram se realizar, vencer, tiveram uma iniciativa, mas foram impedidas. Foram desencorajadas. São pessoas que não querem mais investir nos seus projetos. Pessoas que estão desanimando pouco a pouco dos sonhos, dos seus objetivos. Morrem na ausência da sua esperança. Não há mais esperança, não há mais perspectiva. O dia mau chegou. O dia mau bateu na sua porta. E quando isso acontece, gera dúvida no coração do homem. Gera dúvida no seu coração. E não é uma dúvida saudável, mas uma dúvida que é má. Uma dúvida que vai mexer com as suas estruturas. Uma dúvida que vai até mesmo desafiar a sua fé. Quando você tem a dúvida que é de um certo ponto positivo, é a mesma dúvida que João Batista teve ao mandar os seus discípulos até Jesus e perguntar para Jesus se ele era o Messias ou se deveriam esperar outro. E Jesus responde para os discípulos de João Batista: avisa João que os enfermos estão sendo curados e que o reino do céu chegou até vocês. Então a dúvida, ela até certo ponto é saudável, porque ela vai, num determinado momento, fortalecer a nossa fé. Onde a dúvida ela é tirada, onde a dúvida ela é arrancada, mas tem a dúvida que ela vem de uma forma traiçoeira, para tentar tirar de você todo o seu alicerce, toda a sua base, destruir a sua fé, destruir os princípios da palavra de Deus, através de questionamento e de uma vida, de um aspecto pessimista. Um aspecto totalmente negativo. Isso é dia mau. Isso não é nada bom. E da dúvida, o próximo passo é o passo para uma descrença. Você desacredita de Deus, você desacredita das pessoas. Nós podemos dizer sobre apostasia, largar a fé de lado, deixar o coração desaquecido com a presença do Espírito Santo, afastá-lo de dentro de você. E você então agora está descrente. Há uma música dos Vencedores por Cristo que faz a seguinte pergunta: o que fazer se o coração não consegue mais crer? O que sabe ser verdade? O que fazer se a razão não consegue entender?
o porquê da tempestade. Assim o dia mau chega, como chegou para o rei Ezequias. O dia mau também bateu na porta do rei Ezequias. O exército babilônico estava à espreita. O exército babilônico estava próximo de atacar Israel. Então enviou ele mensageiros a Isaías, ao profeta Isaías, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, dia de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Ou seja, aqui Ezequias está dizendo a fragilidade do homem, a fragilidade nossa diante do inimigo, a fragilidade nossa diante dos nossos opositores, a nossa fragilidade. E Paulo então nos exorta: olha, o dia mau, ele é real. Em primeiro lugar, você entenda isso. O que o texto nos afirma aqui nessa noite é que Paulo nos orienta: olha, vocês tomem da armadura para resistir no dia mau. O dia mau não é uma possibilidade, não é uma hipótese, mas o dia mau ele chega, assim como chegou também para o salmista no Salmo 116, versículo 3 a 4. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Aqui as figuras que nós olhamos refletem a metáforas que se mostram desesperadoras, figuras que nos mostram laço de morte, angústia do inferno, trazem para nós aqui a profundidade da dor e do sofrimento, do dia mau que se abateu sobre o salmista. Então, aqui nós percebemos que o salmista está com o corpo, com a mente, com as suas emoções totalmente envolvidas em um desânimo total, em angústia e sofrimento, porque ele não vê o fim se aproximar dessas coisas. Parece que o laço de morte não acaba, parece que a angústia do inferno também não se desfaz. Este é o sentimento. Em segundo lugar, o dia mau não é tempo de nós tomarmos decisões. Dia mau não é tempo de tomar decisão, mas nos dias maus é tempo de nós tomarmos uma posição firme, permanecer firme. Essa é a ideia do texto. As armaduras servem para nós nos mantermos firmes. Não é sábio tomar decisões importantes nessa hora. Trabalhando com aconselhamento e falando de aconselhamento de casais, quando o casal está em conflito, quando o casal está com dificuldades na caminhada, na vida conjugal, o pior momento de tomar decisões são nesses momentos. Não se deve tomar nenhuma decisão importante. Não se deve fazer decisões arriscadas quando o casal está em desequilíbrio, em desacordo. O momento é parar, firmar e resolver o problema. Encarar o problema. Não fugir do problema. E o que o texto fala para nós é justamente isso. Nós não podemos correr, nós não podemos nos esquivar. Nós precisamos de enfrentar o problema. Posicionamento. Manter firme o nosso posicionamento. Não correr. Não dispersar. Não sair em disparada. Mas permanecermos firmes. Permanecermos firmes. A Bíblia fala para Timóteo, Paulo fala para Timóteo que ele deveria permanecer firme na caminhada da fé. Esse é o desafio para nós, permanecermos firmes em Deus. Não devemos, em momento algum,
titubear a nossa fé. E Paulo, olha só, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A palavra para Timóteo, naqueles dias também, eram dias terríveis, dias difíceis, dias furiosos. E Paulo diz para Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E Paulo, aqui em Efésios, da mesma forma, ele diz para nós: revestivos de toda a armadura, para ficardes firmado em Cristo Jesus. Quer vencer esses dias maus? Quer vencer essa pandemia? Firme os seus passos. Tome posição. Não fuja, não corra, não adie, não prorrogue, mas tome posição. Terceiro lugar, só é possível nós vencermos o dia mau usando de fato as armaduras de Deus. Nós não devemos tentar resolver o problema no dia do problema. Precisamos nos anteceder, precisamos de nos preparar. Não devemos esperar o dia mau chegar para nos revestir. Precisamos colocar esses recursos de Deus que estão à nossa disposição em prática rapidamente. O que Paulo está dizendo para nós aqui é que isso tem que ser feito com antecedência. Tem que ser feito imediatamente, rapidamente. Revestir-se para enfrentar o mal. Revestir-se para permanecer firme. Porque se você não se preparar, porque se você não se revestir com antecedência, você pode, no dia mau, estar desarmado, desarticulado, frouxo, desequilibrado. E aí, você não vai ganhar a batalha. Você vai perder a guerra. Então, Paulo mostra para nós a importância de nós nos prepararmos, a importância de nós antecedermos o dia mau, estarmos preparados para ele. Se você perguntar, por exemplo, hoje, quem são as pessoas mais vulneráveis quanto ao vírus? Se você olhar e fazer essa pergunta, quem são as pessoas que estão aí mais suscetíveis a contrair o vírus? E no sentido de ter uma evolução rápida no seu organismo. São pessoas vulneráveis, são pessoas enfermas, são pessoas que têm algumas doenças e já uma disposição, não é, a um quadro pior. Então nós, ao olharmos para o vírus hoje que está assolando a humanidade, vemos então pessoas sendo curadas, pessoas sendo restabelecidas, mas por outro lado nós percebemos que há pessoas que não têm muitas chances, porque estão totalmente frágeis, vulneráveis. Da mesma forma, é o povo de Deus. O povo de Deus precisa se preparar para não estar vulnerável, para que não seja derrotado, envergonhado. Ele precisa então se preparar. Se você vai querer saber um pouco mais sobre as armaduras de Deus, você vai entender aí capítulo 6, versículo 10, até o versículo 17 final. Você vai ver quanto às armaduras de Deus. E é bom nós lembrarmos o seguinte: os dias são maus, mas Deus é bom. Os dias são maus, mas a bondade de Deus está sobre a nossa vida. A bondade de Deus está sobre nós. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus nos dá a armadura, essa armadura nos protege, e Deus então faz com que nós permaneçamos inabaláveis. Inabaláveis. Só poderemos resistir se nós estivermos revestidos de tudo aquilo que Deus nos dá na sua palavra para sermos revestidos. A
fé, a esperança, a sua palavra que é viva e eficaz. O dia mau pode chegar até nós. Nós não podemos fugir dele. Como diz o salmista, Salmo 139, se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz, elas são as mesmas coisas. Então, se o dia mal chegar nesses lugares, nesses ambientes, nessas emoções, Deus está lá. Deus está presente. Ele estará ao nosso lado. É como nós lemos logo no início, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diz o texto do Salmo 23 que eu posso andar pelo vale da sombra da morte, ainda lá a sua mão me guiará. A sua mão me guiará. Então não há abismo profundo que Deus não possa salvar. Não há dor que Deus não possa trazer o refrigério. Não há enfermidade que Deus não possa curar. Não há escuridão que Deus não possa clarear, trazer luz. Porque a bondade do Senhor e a sua misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. E o texto ainda nos diz e afirma Paulo que essa esperança que nós temos da presença de Deus, do cuidado de Deus, não é uma esperança falsa. Não é uma esperança que possa acontecer. Mas não, o que ele está dizendo para nós aqui, que é uma realidade e uma verdade. Certamente aqui no dia mau, Deus estará conosco, presente. Então nós precisamos tomar essas armas e lutar não com as nossas estratégias, não com os nossos recursos, mas confiados na graça de Deus. Há muitas estratégias, há muitos recursos humanos, há muitas possibilidades, mas todas elas são incertas, todas elas trazem dúvidas. Agora a palavra de Deus não, está mostrando de um Deus que traz uma verdadeira e real esperança para aqueles que confiam nele, para aqueles que estão seguros nele. Não há lugar nesse mundo que Deus não esteja presente. Não há situação neste mundo, nessa terra, que Deus não saiba. Ele sabe de todas as coisas. Ele cuida de todas as coisas. E Ele providencia tudo para o seu povo, para as coisas criadas. Nada falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quero concluir dizendo que nós devemos orar a Deus. Orar a Deus para que Deus dê à igreja, Deus dê à minha vida, à sua vida, graça. Graça para nós testemunharmos nesse tempo de crise. Graça para nós continuarmos firmes nesse tempo de crise. Entendendo que o dia mau é um tempo. E Deus está no controle desse tempo. Devemos refletir sobre a fragilidade da vida. E saber que o nosso tempo aqui ele é passageiro. Somos como um sopro. Somos como a erva que logo pela manhã floresce. Mas à tarde seca, murcha, seca e morre. Agora há uma esperança para nós. Nós cantamos aqui. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Sabe por quê? Porque a cruz não deteve. O significado da cruz para nós é que a cruz era aquele lugar do dia mau. Um dia desolador. E Cristo Jesus morreu naquela cruz para dar vida ao seu povo.
para dar vida àquele que estava morto. Então na cruz ali estava toda a dor, toda a humilhação, o abandono do próprio Deus, toda a ira de Deus. E naquela cruz Jesus derrama o seu sangue e satisfaz a justiça de Deus. E naquele instante ele esmaga a cabeça da serpente. Ele derrota a morte. Para muitas pessoas falam assim, olha só, não tem jeito para a morte. Não tem jeito para a morte. É só olhar para Jesus. Ele derrotou a morte, ele venceu a morte. E através de Cristo nós temos vida eterna, graça de Deus, o amor de Deus, para que eu e você possamos manifestar essa graça por onde quer que nós formos, por onde nós andarmos, com as pessoas que nós nos relacionarmos. Deus está presente, a graça dele está presente e faz-nos resistir e permanecer inabalável no dia mau. O dia mau é uma realidade, não é uma hipótese, não é uma probabilidade. Ele vem, mas também a graça de Deus está presente todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus derrame sobre a sua vida esta graça, e que você seja revestido com o poder do alto, fortalecido e que permaneça firme, forte, inabalável na fé em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta hora, quando lemos a tua palavra, meditamos nela e rogamos, Deus, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos, especialmente daqueles, ó Pai, que estão talvez nessa noite desanimados, desencorajados, decepcionados. Nós pedimos ao Senhor nesse instante que alcance e aqueça o coração por meio do teu Santo Espírito, que eles possam permanecer firmes no Senhor, que a sua fé seja renovada nesta noite, seja vivificada em nome de Jesus, e que ele possa glorificar o seu nome, e que os teus filhos possam nessa semana, Deus, proclamar as verdades do Senhor, testemunhar do teu amor, testemunhar, Deus, da tua graça, da tua bondade, em nome de Jesus, sendo revestidos com o poder do alto, assim como o apóstolo Paulo disse, tomai toda a armadura de Deus, que sejamos encorajados nessa semana, a nos revestirmos com a tua palavra, com a verdade, a nos revestirmos com a justiça, a nos revestirmos com a fé, com a esperança, que é a pregação do Evangelho, em nome de Jesus. É o que nós pedimos nessa noite, agradecidos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.